Se você tá vendo que não tá dando conta, que a coisa tá ficando difícil, bate aquela angústia, um cansaço que não passa, pelo menos uma conversa. Uhum. Né? Eu acho que quando fala terapia, mas aí aqueles preconceitos, mas eu não sou louco, não tem nada a ver com isso. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Educa Evolução. Eu sou o Edson, aqui ao meu lado o João, e como sempre, né, nós trazemos assuntos relevantes para você. E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Você está funcionando, mas está bem? João, esse é o nosso papo de hoje. Edson, eu quero perguntar para você, você está bem? Eu tô bem, Você tô está você funcionando. tá funcionando? Tô funcionando. Hoje nós estamos trazendo uma convidada aí que eu acredito que vai mostrar, né, esses caminhos Sim. aí, porque tem pessoas que às vezes acham que é pau para toda obra e que fisicamente está bem, está tudo certo e às Uhum. vezes não sabe o que está acontecendo com ele internamente, né? João, isso que você falou é interessante pelo seguinte: a gente levanta de manhã, vai para os afazeres, vai para os compromissos, faz tudo o que tem que fazer, a rotina tá perfeita, entrega os resultados, mas a pergunta que se faz é: será que a gente está realmente bem? Como que será que está o intelecto? Então, eu acho que isso é a pauta do momento, né? Então é algo que a gente precisa falar. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a Bruna Balan. Me perdoa se eu falar errado aqui, tá? Seu sobrenome. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você se apresentasse aí para quem está nos acompanhando. Bom, me chamo Bruna Balan, sou psicóloga, fiz psicologia na PUC, mestre também pela PUC. Aham. Também tenho pós-graduação em filosofia e depois uma na FGV em administração, que depois eu explico melhor o porquê que eu fui por este caminho. Atuo na clínica, né, desde que saí da faculdade e também na área corporativa, então basicamente nessas duas, então atendo aí um pouquinho mais de 13 anos. Muito bom. E também, um parênteses, quase que eu acabo me esquecendo, mentora para psicólogos. Essa é uma outra área que eu estou entrando e está sendo bem interessante. Então é isso. Esse é o nosso papo de hoje. Você já viu que não dá para perder nada. Então eu quero aproveitar já no início agora e te convidar a compartilhar com todo mundo. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu comentário, deixa que todo mundo saiba sobre o assunto que nós vamos dizer hoje. Bruna, eu quero aproveitar aqui para te conhecer melhor, saber como é que você entrou na psicologia, como é que você iniciou, escolheu essa profissão. Bom, acho que como todos os estudantes de psicologia, me interessava tudo sobre a mente humana, tudo que envolvesse emoções, inteligência, assuntos dessa ordem, até mesmo filosofia, me deixavam muito assim curiosa. Tá. Né? E aí, bom, pesquisando, né, o que poderia ser de graduação, a psicologia parecia que era o que se encaixava melhor, e principalmente eu tinha assim como se fosse eu vou colocar na época, né, um interesse nas conversas das pessoas, no jeito das pessoas, em como elas se comportavam. Uhum. Então, conversa vai, conversa vem, na época com a família, né? Bom, por que não psicologia? Então, eu entrei mais ou menos pensando essas coisas, né? Tá. Acho que eu gosto disso, li algumas coisas a respeito, e aí entrei para o curso. E hoje você atende, né? Como que é esse atendimento, Ah, esse primeiro contato? perfeito. Bom, fiz a faculdade, 5 anos de faculdade, período integral, e no último ano a gente já faz estágios, né? Na área da clínica, em várias. Na verdade, a gente passa por todas as áreas. A da clínica é uma das mais importantes, e de lá para cá, terminei a faculdade e já comecei a atender. Então, Tá. tive o meu primeiro paciente já assim que eu me formei. E como é que foi essa experiência aí? Você descobriu, é isso mesmo ou é aquele pensamento, ixi, entrei numa roubada? Porque assim que você sai da faculdade, né, os professores, a faculdade solta a sua mão. Então aí você agora é o É profissional, contigo, é agora é com contigo. você. Você tem um CRP, você é responsável, aliás, por responder sobre isso, enfim. Uhum, Foi difícil, mas uma coisa importante de colocar, que é assim, eu sempre fui muito cuidadosa em seguir algumas orientações que são profissionais, mas também metodológicas, que é a uhum. seguinte: terminei a faculdade, eu atendi meu primeiro paciente, mas sempre fazendo supervisão. Supervisão, o que é, geralmente, né? Supervisão é você pegar o caso que você atende e colocar à mesa com um profissional mais experiente que você para te ajudar a olhar aquele caso. Então, ele te orientar nos seus pontos cegos, onde você está avançando e o que você precisa estudar para aquele caso ser bem conduzido. Então, eu saí da faculdade, já liguei para o professor, né? Falei, professor, preciso de supervisão. Então, eu Uhum. sempre tive esse cuidado, considerando que, apesar dos 5 anos de faculdade e tudo mais, eu tenho a sua inexperiente, né? E o paciente que chega ali para você, ele tá com inúmeros problemas, às vezes está grave, enfim. Então, eu sempre tive esse cuidado de supervisão e também fazer a minha terapia. Legal. E isso é interessante que você fala, porque
a individualidade de cada pessoa, né? Então, por mais que você estude, se prepare, cada um vai trazer aquilo que a gente fala aqui, né, João? A sua mochila, É isso aí. né? A sua bagagem, e cada situação você precisa lidar de uma forma, né? Exato. Tem aquela pessoa que se comunica mais, aquela pessoa que é fechada, você precisa tirar dele Exato. aquilo que está guardado, né? Exato. E o paciente que está ali com você, o paciente real, não é o que a gente estuda, que é o ideal, né? Então, o paciente ele vem como ele quer vir, com as dificuldades que ele tem, do jeito que ele quer falar, de se portar e tudo. E não é, geralmente, a gente não é preparado para esse paciente real, entre aspas, vou colocar assim. A gente estuda muitos dos casos, tudo, mas eu não sei que paciente está vindo. Tá. Eu não sei qual a problemática, né? Não tem assim, esse paciente é caso fácil, né? A gente não sabe. É um desafio. Então, acho que me deixava um pouco assim era, puxa, professora, e agora? Parece que eu esqueci tudo. Não né? sei de mais nada. Como é que eu faço? Né? Muito nervosismo, a gente quer atender direito, a gente quer atender bem e a gente não quer passar para o paciente, no início, que nós somos iniciantes. A gente quer parecer que é muito bom, que é muito inteligente, que tem repertório, né? As inseguranças normais do jovem psicólogo, né? Do jovem terapeuta. Mas assim, a gente vai indo com a supervisão e também a terapia, vai dando tudo certo. Mas hoje já passou essa fase, hoje você já é uma pessoa experiente aí na sua área. Mas e os desafios, eles acabaram ou eles continuam? Como que funciona aí? Continua. Agora é mais fácil de lidar? Nunca é fácil de lidar. Assim, metodologicamente falando, a gente sabe o caminho, né? Teoricamente falando, a gente sabe. Mas existe algo que vai além disso, que é o encontro. Estou ali com uma pessoa que está ferida. Tem as suas dimensões isso. Sim. Então, por mais que a gente aprenda na faculdade como fazer, a gente monta uma proposta, existe um objetivo à terapia, né? Para onde a gente quer ir, enfim. Mas tem ali, antes de tudo, uma pessoa que está ferida. E isso impacta, isso é algo que a gente tem que levar muito a sério e tem que ser sensível. Então, a escuta precisa, e ela vai se tornando cada vez mais sofisticada. Para o sofrimento. Eu gosto de usar mais esse termo, então você vai ficando mais empático, você vai ficando mais sensível a algumas coisas, com um olhar e uma escuta muito mais afinada e afiada para o sofrimento. E tem aquela questão de olhar para alguém, né? E às vezes conseguir interpretar aquilo que a pessoa não disse, né? Acredito que tenha muito Esse isso. é um dos grandes desafios. O que o paciente não diz. Né? Essa, na verdade, é uma habilidade que existe um como fazer, digamos assim, técnico para isso, mas também existe a habilidade do próprio terapeuta. Tem terapeutas que são muito bons em escutar o que não está sendo dito. Certo. O que está nas entrelinhas, o que está subtendido. E também, obviamente, para quem é da área da psicanálise, por exemplo, a escuta inconsciente. E aí isso não adianta, é com o tempo mesmo. Se fosse para você resumir a área da psicologia, como que você faria isso? O que você falaria sobre a psicologia? Essa pergunta, eu acho que ela cabe muito porque, assim, a gente tem inúmeras pessoas que estão nos acompanhando aqui, que vai assistir esse episódio, e de repente ela pensou como você no início. Será que essa é a minha praia? Será que essa é uma profissão interessante, tal? Como que você resumiria a psicologia? Uma coisa que a gente vê, e é até importante mencionar, eu já dei aula em faculdade para alunos de psicologia. E geralmente o que o aluno chega, né, é sempre com uma ideia assim, professora, sempre fui um bom conselheiro na minha família. Eu sei aconselhar todo mundo. Então por isso eu resolvi fazer psicologia. Ou às vezes a dica, né, de um familiar, olha, acho que você seria um bom psicólogo, seria um bom porque você dá dicas boas, bons conselhos, né? Então geralmente vem assim. Mas se esquecem que a psicologia ela não é somente, né? Claro que a intuição, o feeling, o repertório, o feeling da pessoa contribui, obviamente. Mas a psicologia é um campo científico. Tem pesquisas sobre todas as coisas que a gente estuda, vê, sobre os fenômenos, vamos pensar assim. Ela não é só o que você acha, a sua habilidade, o seu dom, qualquer coisa nesse sentido. Ela é um campo científico. Tal como qualquer campo científico, você precisa gostar de estudar. E você tem que também, principalmente, baixar sua guarda, colocar suas crenças num lugarzinho e olhar para o que a ciência também está dizendo, sobre o que a psicologia construiu ao longo do tempo, que pode divergir do que você acredita. Você tem que deixar um pouco esse pacotinho de lado e olhar para ela nu e cru, com o peito aberto, e estudar e entender que tem coisas que você achava que ocorriam de um jeito e, na verdade, a prática se mostra o contrário, ou a pesquisa mostra de forma
diferente. E às vezes os alunos ficavam bravos. Não, mas é muito comum, né? Mas professora, mas na minha família não é assim que funciona. Porque eu acho que, e eu lembro que a gente ficava, gente, a gente pode achar tudo que a gente quiser na nossa casa, no nosso espaço privado, com os nossos amigos, mas quando se trata de psicologia, a gente tem que levar em conta o conhecimento acumulado. Uhum. Isso inclui pesquisa, inclui todos os autores, inclui o que está sendo estudado, né? Então, meu conselho para quem quer fazer psicologia é: você precisa também ter essa humildade de entender que você é muito bom em algumas coisas, tem competências que vão se sofisticar, né, ao longo do tempo, mas que é científico. Tem um porquê, tem que ter pesquisa, tem que gostar de ler, tem que Sim. gostar de. Essa autoavaliação ela é importante, né? A pessoa olhar para dentro e ver que ela leva jeito para a coisa, mas também que só isso não basta, né? Até porque você lida com pessoas e isso pode agravar situações, Assim, né? Pode se tornar algo bem complicado e complexo, né? Se a gente não tiver uma base técnica da coisa, né? exato, exato. Eu acho que esse é o termo. Se a pessoa não tiver segurança e uma base técnica muito boa, ela acaba fazendo uma intervenção intuitiva, abstrata, Uhum. num achismo, sabe? Muito frágil, aliás. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro, Vamos lá. Uma coisa que sempre quis saber, existe uma formulazinha mágica ou uma formulazinha pronta? Mágica não seria o nome. Pronta, né? Talvez padrão para o processo de anamnese. Tipo, vamos nessas perguntas aqui para detectar o que fulano tem e vai É. dar bom, vai dar certo. Ou não, ou é algo que também você pode, de repente, perceber que no processo de anamnese não é só o questionamento, não é só você avaliar a pessoa, fazer aquele processo avaliativo. Mas também tem o perceber, né? O inferir, o julgar. Tem esse ato também que às vezes é natural do profissional. E às vezes esse profissional, antes de gostar do que ele faz, ele tem que ter perfil para isso. Ou não, isso é bobagem. não é bobagem, você está corretíssimo. Se eu for até bem radical, né, usando o que você está falando, uma anamnese, ela poderia ser feita por uma inteligência artificial. São algumas perguntas básicas que temos que fazer, é uma metodologia, e poderia ser feito por uma inteligência artificial. Então, qual é a diferença? A diferença é, o psicólogo, ele não faz só essas perguntas, ele faz outras perguntas, e principalmente aquelas perguntas do que não está sendo dito, do que o paciente não está vendo e do que ele não fala. Então, é tom de voz, é o jeito que fala, é o momento que ele fica com vergonha, é o momento que você vê que ele está escondendo, é o momento que você vê que ele se mexe, ele está incomodado. Isso tudo uma IA não pega. Neurolinguística, onde Exato. você vai. Exato. E aí se a gente for em camadas, né? A gente também pensa na transferência e na contra-transferência do terapeuta. E, claro, eu estou falando disso porque eu tenho uma abordagem, né, que é a psicanalítica, por trás disso que eu estou falando, que isso também não vai, uma inteligência artificial não pega, que é a relação. O que acontece na relação paciente-terapeuta. Isso é extremamente importante, aliás, se ela não for bem linkada e vinculada, não tem análise para começar. Então, olha como é complexo fazer uma anamnese. Então, Sim. não é só eu perguntar, você dorme? Quantas horas? Sim. Você tem filho? Não tem, né? Então, tem várias anamneses, já também respondendo a sua pergunta, tem vários formatos para cada objetivo, né? Para cada idade também. Então. Mas existe, junto com essa anamnese, uma outra anamnese acontecendo aqui, que é do vínculo, do que não dito, da comunicação não verbal. Tudo isso é anamnese, tudo isso é uma leitura que o terapeuta tem que fazer e ele tem que ser habilidoso. Porque, e aí voltando, né? Quando você é um recém-formado, você fica preso na anamnese do check. Checklist, né? Check. E quando você vai pegando um pouco mais de experiência, aliás, essas perguntas já ficam bem mais fáceis de fazer, você basicamente decora elas, mas o que te interessa mesmo é saber, assim, o que fez esse paciente sair da casa dele e vir aqui. Porque ninguém quer fazer terapia. Essa é a verdade. Você não acorda, raramente. Tem as pessoas que fazem isso e pensam assim, mas de modo geral, você não acorda e fala, eu quero fazer terapia hoje. Deixa eu expor minhas peculiaridades aqui para para alguém, né? Deixa eu acordei querendo falar com um desconhecido sobre as minhas questões. Quero me entender. Não, difícil isso acontecer, existe, mas é difícil. Então, o que faz uma pessoa levantar, pegar o carro, ir até o seu consultório, ou abrir o computador, parar um momento tomar do uma dia decisão dela? que não é algo fácil, né? Esse é o grande enigma. E, geralmente, a gente não tem a resposta no primeiro encontro. É difícil porque também as pessoas são diferentes, nós seres humanos são diferentes, não, cada um tem um pensamento, não adianta também esses modelos prontos, né? Que a gente encontra em muitas clínicas também, onde tem lá, responde esse questionário, depois nós vamos conversar.
Um é diferente do outro, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem, né? Exatamente. A gente, nesses questionários, basicamente, são coisas que a gente precisa perguntar, né? Se é uma Sim. medicação, não é uma coisa simples, mas Mas não é o pulo do gato, né? não, Não é, tem não é o muita pulo coisa do por trás gato. envolvida, né? Bruna, deixa eu te perguntar. Você trata do assunto adulto funcional. O que seria isso? Aquela pessoa que você olha externamente está dando conta de tudo, né? Tá tudo certo. Mas, de repente, tem alguma coisa guardada ali que só ela sabe, né? E em algum momento isso pode dar problema, pode Sim. explodir. Essa reação, ela pode ser tanto a explosão mesmo, quanto até na própria saúde. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu uso esse termo adulto funcional também já para fazer uma diferenciação aqui, porque os meus pacientes, majoritariamente, são pessoas que não têm necessariamente um psicodiagnóstico, né? Não é um paciente que vem com um diagnóstico de esquizofrenia, Uhum. bipolaridade, não. Tá. Né? Então, é coisas da vida. Né? Foi acontecendo que os meus pacientes não são desse grupo. Né? Uhum. E eu fui adquirindo, então, experiência com o adulto que eu chamo, então, do adulto funcional, que é aquele adulto que trabalha, ele tem suas atividades, ele bate meta, ele tem seu cronograma, sua rotina, ele vai dando conta. E aí, em algum momento, ele cai no consultório. E a grande pergunta que ele se faz e que ele me faz é: mas eu estou fazendo tudo certo, por que eu não estou bem? Eu levo meu filho, minha vida é basicamente organizada logisticamente, eu tenho um bom emprego, eu sou uma pessoa educada, eu tenho um bom casamento, eu ganho bem. Não são aqueles problemas comuns, né? Então, não é o financeiro, não é, Exato, de repente, o relacionamento. exato, mas tá lá. Claro que até tem os pacientes que vêm que às vezes estão com problema de divórcio, Sim. alguma coisa assim, com filhos, comunicação, a gente também atende esse paciente, mas mesmo esse, são adultos que estão tentando fazer certo. Basicamente é isso. Ele está tentando fazer as coisas darem certo, funcionar, só que em algum momento começa a não funcionar. Por quê? O que acontece? Nós vivemos um momento histórico em que o ser humano, as pessoas enxergam o ser humano como sendo alguém que precisa funcionar como uma máquina, performar. Uhum. Ele precisa produzir, performar. E estão se esquecendo que nós não nascemos para isso. Somos seres simbólicos. Somos seres que foram e que existem para muito mais do que só produzir. Mas a lógica de você produzir e somente produzir, ela é imperativa demais. Então acaba que você tá tão cheio de coisas para fazer, tarefas para cumprir, que você chega ao final do dia, você não se questiona, oh, mas será que eu faço o que eu gosto? Então esse meu paciente é esse. É aquela vida automatizada, né? Vida Que a pessoa faz tudo roboticamente, já não tem mais uma ação pensada, acaba sendo Exato. automatizado mesmo. Automatizado. Vai E acontecendo. vai acontecendo. E ela não tem nem espaço para isso. Ela não se faz essa pergunta. Quando ela começa a se fazer essa pergunta, que é: será que eu gosto do que eu faço? Por que eu faço? Mas eu tô tão. É o momento que ela começa a pensar na possibilidade de buscar terapia. Quando ela começa a se fazer essa pergunta. O problema é que quando ela começa a se fazer essa pergunta, ela já tá em sofrimento. Uhum. Mas é boa, a pergunta é boa. É o que faz ela dar como se fosse um corte nessa dinâmica. Ela Sim. começa a se questionar. O ser humano só. Mas dos que vão procurar terapia, vão procurar ajuda, isso não significa que é 100% das pessoas, né? Tem aqueles ainda que fica segurando e empurrando e tenta dar o seu jeito, né? Tenta, exato. Para essas pessoas, infelizmente, a gente, pela experiência e pelo que nós estudamos, é uma questão de tempo. Porque justamente você não vai aguentar, você não é uma máquina. Uhum. Então você vai parar. A diferença é o quanto você está disposto, e isso entra coragem, isso entra humildade, isso entra autoconsciência de pensar assim, até quanto eu estou disposto a ir até o fim. Tem gente que vai até o fim, quando chega até o fim, aí já está mais grave, o sofrimento já está muito mais complexo. É mais difícil de lidar, de tratar, né? É um Uhum. tratamento mais longo e que custa mais para o paciente, financeiramente, psicologicamente. E geralmente ele vem quando ele começa a ter prejuízos no casamento, com os filhos, às vezes no trabalho. Precisa, alguma coisa não está funcionando, começa para perceber assim, bom, acho que esse é o momento de buscar ajuda. Se não fosse isso, não buscaria. Bom, você falou sobre percepção. Isso é interessante, né? Porque acho que é uma frase sua mesmo, que os problemas eles não começam gigantes, né? Exato. Não Não. começa no momento da explosão ali. Só falta isso aqui para explodir. Não, é um acúmulo de situações. E quando que a pessoa ela percebe que ela entende, opa, tem alguma coisa aqui
talvez não esteja no trilho, não esteja tão bom assim, eu preciso pedir ajuda. Como que a pessoa ela se desperta para isso? Olha, existem algumas dimensões. Da dimensão física, ela começa a ter insônia, ela começa a ter enxaquecas, ela começa a ter um cansaço, principalmente o cansaço, em que ela dorme, ela tira férias e ela não descansa. Tá. Ela não consegue se sentir restaurada. Fisicamente, ela começa a perceber isso, isso vai gerando uma série de problemas, porque se você dorme mal, você trabalha mal no outro dia, então vai se acumulando. E do ponto de vista psicológico e mesmo familiar, social, as pessoas vão dando dica. Você anda mais irritada do que o normal, você, né? Exatamente. Você tá muito irritada, não dá pra falar nada pra você, você não para em casa, não temos diálogo, a gente vai conversar, você não quer falar, não tem tempo. Então, começa assim, né? Porque o que acontece? Esse paciente, essa pessoa, ela começa a não funcionar direito. Aí o que ela faz? Ela gasta uma energia que ela não tem pra voltar a funcionar como antes. Porque a ideia é voltar a ser como antes. Nunca é, mas deixa eu ver que pessoa eu posso me tornar a ser. Eu quero ser como antes. Só que não vai dar certo. E aí isso vai custar para ela. E aí isso custa irritabilidade, falta de tempo para fazer as coisas. Então a esposa, filhos começam a perceber uma ausência. É uma pessoa que ela não quer estar perto. Ela só cria mecanismos criativos para poder compensar. Então começa desse jeito. Tá, e você falando aí me traz um pensamento aqui, você me corrija se eu estiver errado. Através disso, a pessoa ela começa a se aprofundar, às vezes, em outro caminho. Nem sempre ela vai para terapia. De repente a pessoa vai para farmácia. Opa, De repente vai para Psicotrópicos. né? Sim. Ou até mesmo, Muito. né, para outros caminhos piores. De repente droga, alcoolismo, enfim, É né? inteligentíssimo isso que você está colocando, porque quando chega no caminho, por exemplo, de um psicotrópico, ele pode alterar até o humor da pessoa, ele Sim. pode, de repente, ser um novo marido, né? Uma nova esposa, Sim. algo que nunca conseguiram enxergar. Às vezes, o simples uso de um psicotrópico já altera o humor dele, né? E aí a pessoa fica ali sem saber o que está acontecendo, porque nunca ninguém consegue enxergar dentro de um quadrado, né? As pessoas precisam sair desse quadrado e ver sobre um novo prisma, né? E conseguir enxergar a situação. Quem enxerga é os de fora, né? Geralmente são de fora. São os de fora. E aí? Tem esse... Exatamente. E aí? E acaba acontecendo, né? Eu experimentei ali um medicamento, cara, trouxe um alívio ali momentâneo, né? Só que na verdade ele só tá mascarando o problema que mais pra frente isso vai vir à tona, né? Vem à tona. Geralmente esse paciente é o paciente que já está usando remédio para dormir faz tempo e as tacinhas de vinho à noite faz tempo. E ok, o ser humano dá um jeito de se aliviar, Sim. né? A gente entende, é uma forma de aliviar uma tensão, um sofrimento, né? Principalmente uma tensão. Então ele toma vinho, toma um remédio, pega a receita com alguém, né? E começa a se automedicar, até o dia que esse remédio não faz mais efeito. As dicas, né, que vem, ó, Dicas. toma isso que é bom. Exato, Vai lá. Exato. Eu falo para os meus pacientes, eu falei, gente, o dia que criarem essa pílula mágica, eu aviso vocês que eu vou querer tomar, todo mundo vai querer tomar. Isso não existe, não dá. Mas as medicações também não vão, tem um efeito parcial, mas o sofrimento ele vai se sobrepondo. Então você até consegue dormir, mas não descansa, porque o tratamento não é assim. Não é qualquer remédio de qualquer jeito. Existem outras coisas que a gente tem que olhar. Então, mas o paciente ele dá o jeito dele e a gente entende, para aliviar uma certa tensão. É claro que alguns se colocam em risco, outros nem tanto, outros já, alguém fala, eu acho que você está exagerando no álcool, isso é muito comum, acho que você está exagerando no álcool. Aí geralmente vai para o médico, aí lá, o médico, quantas tá 3 por noite, eu acho que você deveria procurar um psicólogo, mas o que tem a ver? Até fazer o link, que acha assim, é só uma taça inofensivo e me alivia. Mas, novamente, são estratégias que aliviam a curto prazo, porque a médio e longo não alivia. E não é porque eu quero que, como se fosse assim, espero que não alivie para ele vir à terapia. Não é isso, é porque não vai adiantar a médio e longo prazo. Se adiantasse, eu diria, que não adianta. Então, o que a pessoa faz é sempre encontrar recursos maiores, eventualmente mais perigosos, para poder se anestesiar. Sim. E ainda tem aquela questão da saúde, né? Talvez, a princípio, a pessoa acredita que, será que eu tô com um problema físico? Tô com um problema de saúde? Procura um médico e não encontra nada, né? Sim. Aí vai lá, faz os exames, tá bem.
mas profundamente mesmo não tá bem, né? Não tá. Geralmente o que leva esse paciente ao médico são palpitações, Uhum. uma sensação de medo, principalmente acha que vai ter algum ataque cardíaco, alguma coisa assim, tem alguma coisa no cérebro porque tá sonolenta, ela Acho que vai morrer. acha que vai morrer. Aí Só que isso pode virar um problema de saúde no futuro, né? Essa pode, tensão, essa coisa, claro essa que pode. angústia, Claro né? que pode, porque o Mas ser ninguém dá o braço a torcer que Não, vai não dá. acontecer. Ninguém faz isso, né? E sabe por quê? Mente e corpo não tá desvinculado. É uma unidade. A gente fala de psique aqui, né? A Sim. mente, a psique, mas é porque é a minha área, mas mente e corpo, médico sabe disso, É psicólogo uma sabe coisa disso, é uma só. coisa só. É. Ó, agora eu tenho uma dica pra você. A gente já retorna. O mundo não para de evoluir, não é mesmo? Toda hora surge uma nova inteligência artificial, demanda por inglês e por profissionais cada vez mais capacitados. Aqui no Evolução, Centro Tecnológico Educacional, a sua carreira ganha velocidade. Então, cursos como inglês, robótica, inteligência artificial e outros 80 cursos disponíveis para você. E além disso, nós somos Polo UniBF. Graduação, pós-graduação, segunda graduação, 100% EAD. Então, aproveite e matricule-se já. Estamos de volta aqui com a Bruna. Ela vai dar continuidade no que ela estava falando. Então, você estava dizendo aqui que corpo e mente é uma coisa só, não dá para dividir, não né? Não dá para dividir. A gente só divide na hora de estudar, mas não dá. Somos tão interligados, mente e corpo, que uma dor de dente mínima é capaz de impactar uma decisão que você toma durante o seu dia, que você não tomaria se não estivesse com a dor. Tudo nos atravessa. Qualquer dor, qualquer sensação, percepção, tá tudo. Então, um pensamento é capaz de alterar uma percepção sua, aliás. Sim. Por isso que tá interligado, não dá pra gente desvincular. Então, muitas das vezes, você falando isso é legal, porque de repente eu tô tomando uma decisão aqui e eu acho que eu tô pensando friamente sobre isso, mas não, na verdade, eu fui persuadido por isso, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Perfeito. Não existe decisões puramente racionais. Você é impactado e atravessado por suas emoções, pela percepção, Sim. pelo clima. E é interessante demais, Bruno, porque assim, claro que não é a pauta de hoje aqui, mas é algo que as redes sociais fazem, né, o tempo todo com a gente. Sim. Então, muitas vezes a gente escolhe alguma coisa, decide comer alguma coisa, decide tantas escolhas, mas na verdade isso foi embutido na nossa mente ali de alguma forma, né? Exatamente. Essa é a ideia do marketing. Uhum. Colocar em você o desejo. Tá. Né? Então, fazer você desejar o que ele quer. Não só o marketing, a religião, também a política. Né? A gente pensa nos 3 grandes ramos aí, que é colocar em você uma ideia de que aquele desejo é seu. Tá. Mas ele foi construído para você acreditar que é seu, mas não é. Inclusive, eu tô aqui com um livro, A Persuasão de um Discurso Religioso. Forte, hein? Acho que isso aqui, tem algumas brigas aqui a serem compradas, né? Então, explica para nós qual que foi a ideia de escrever o livro, por que você decidiu trazer essa obra aqui. Bom, eu terminei a graduação depois de 5 anos e sempre tive vontade de entrar no mestrado. Entrei no mestrado e o mestrado você precisa ter uma inquietação para escrever sobre algo, né? E o que sempre me inquietou durante a graduação toda e nunca senti que tive respostas foi do seguinte: por que as pessoas são tão... No início o raciocínio era esse, tá? Depois mudou, mas por que as pessoas são tão influenciáveis? Por que o discurso religioso, o discurso do marketing ou mesmo político, ele é capaz de mobilizar as emoções das pessoas? Convence tão fácil, né? Por que convence? O que é que acontece? E isso me deixava e me deixa ainda muito inquieta, né? Porque não é uma resposta fácil, existe um campo enorme, né, que estuda sobre isso. Especificamente no livro eu falo de um discurso religioso específico, quem quiser saber mais tem que comprar o livro, mas que você lendo o livro você também consegue entender outras narrativas de outras religiões, mas é basicamente entender por que o discurso religioso ele convence. Inclusive, talvez as técnicas sejam as mesmas aí em vários segmentos, né? Exatamente. Tanto no religioso quanto no comercial, no político, como você disse. Né? São basicamente as mesmas. Basicamente as mesmas, porque no fim das contas, não importa se um líder religioso, um líder político ou um marketing, é mobilizar as suas emoções, convencer você a fazer determinada
coisa. Então tem gente que acha que está tomando decisão e, na verdade, Tá sendo influenciado. como que faz para adquirir o seu livro? Onde que acha esse Ó, livro a aqui? editora é a CRV, você pode comprar através da editora ou mesmo entrando na Amazon. É só digitar o nome ou o mesmo título que tá lá. Ô, Bruna, deixa eu te perguntar. Qual que é o momento ideal? Isso eu já perguntei algumas vezes aqui, né? É. Mas eu queria ver a tua opinião. De procurar ajuda, de procurar terapia. Existe alguma forma dessa ajuda ela ser preventiva ou não? Eu sinto, né, que preciso de ajuda e aí eu vou ver qual é o caminho. Qual que é o melhor momento de procurar uma ajuda psicológica? Bom, eu sou da opinião e acredito fortemente na prevenção. Não esperar colapsar para buscar ajuda, porque isso vai custar para você que é paciente. Começou a se sentir angustiado, um cansaço que não passa, uma sensação de que você não sabe exatamente para onde você está indo, você está confuso, as coisas que você gostava antes você não sabe se gosta tanto agora. Quando você começa a se fazer perguntas, esse seria o momento ideal de buscar ajuda. É possível identificar no início alguns, vamos colocar assim, problemas, pequenos sofrimentos que começam pequeno e vão se tornar grandes, porque o que acontece? Detectando antes, é possível mudar a rota. Porque eu acredito firmemente que é possível viver uma vida um pouco menos sofrida, não sem sofrimento, um pouco mais satisfatória, com menos arrependimento. O que eu queria saber é o seguinte: a gente tem que produzir, né? A gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar. Então, o que a gente está discutindo aqui, ou falando, ou apontando, não é que você tem que abandonar tudo. Ah, não, vou abandonar minha vida, vou virar aí um viajante, sei lá o É, que, né? Mas eu tenho que organizar a minha vida de uma forma que eu preserve o meu trabalho, as minhas atividades, mas também preserve a minha mentalidade, o meu corpo, a minha saúde, né? Então precisa ter esse equilíbrio. exatamente. Na verdade, esse é o ponto. Não é largar tudo, mas é saber colocar limites, dizer não para algumas coisas, Uhum, entender que algumas outras você vai ter que deixar para trás. Você vai ter que abrir mão de outras para ter determinadas coisas. Nesse movimento do só produzir, as pessoas esquecem disso. Fazemos elogios para as pessoas que produzem muito. uhum. Então, tem um lugar social importante produzir muito. A reflexão é a seguinte: para quê? Por quê? O que está em jogo quando eu trabalho até meia-noite e eu não vejo meu filho crescer? O que está em jogo? Tem que ter essa clareza. Sim, Né? O que está em jogo quando você não guarda um tempo, por exemplo, para ter um diálogo com a sua esposa, com o seu marido? Um relacionamento sem diálogo, sim. meses e meses e meses, vai dar problema. Uhum, Você está consciente, e trazer essa consciência para o paciente, né? Você está consciente de que sim. você está abrindo mão de algo por outra coisa, né? A troco do quê? Você avaliou? Como é que é isso para você? Você está disposto a? Porque tudo tem um custo. E é comum as pessoas caírem a ficha depois de uma conversa, depois de procurar a terapia, a pessoa, nossa, era aí que era o problema e eu não tinha enxergado, né? Geralmente sim. É. Geralmente sim. E geralmente a fala é: por que que eu não procurei antes? Porque se eu tivesse procurado antes, o desgaste teria sido menor. Uhum. As decepções teriam sido menores, o arrependimento teria sido E menor. às vezes as consequências são bem E graves, as né? consequências são graves, com Aí é certeza. separação, é Exato. os filhos, é a saúde que a gente está dizendo Exato. aqui o tempo todo, né? Exatamente. Tempo é irrecuperável. É, não, Passou, passou. Não tem o não que ser. Não, retrocede, não, não tem não como voltar. retrocede, Não exato. descobrir essa máquina ainda, Não, né? ainda não. Eu falo que é o nosso tempo é escasso. Uhum, Né? Então, e geralmente, quando eles fazem a terapia, geralmente a fala é essa: por que que eu não fiz antes? Não teria perdido tempo, teria ganhado em muitas coisas, né? Sempre há tempo, ainda dá tempo, ainda né? dá tempo, não só para restaurar Eclesiastes. relacionamentos, Eclesiastes 2. Há um tempo exato, Há determinado tempo para tudo. para para todas todas as as coisas, exato. Se você tá vendo que não tá dando conta, que a coisa tá ficando difícil, bate aquela angústia, um cansaço que não passa, e que você não consegue, e as coisas começam a dar problema, principalmente familiar, né, o nosso círculo mais próximo, pelo menos uma conversa, Uhum. né? Eu acho que quando fala terapia, mas aí aqueles preconceitos, mas eu não sou louco, não tem nada a ver com isso. É assim, ó, eu tento sempre falar, convencer. Olha, uma vida em que você consegue tomar decisões mais assertivas, em que você não se arrepende tanto, não é melhor? Não é melhor entender o que você quer e não esperar ter seus 80 anos para falar, puxa, nada disso era o que eu queria? Uhum.
Ou poderia ter sido diferente, eu poderia ter negociado melhor algumas condições e ter vivido Sim. melhor. E tem a pessoa também que ela chega achando que tem a fórmula pronta, né? Que, bom, a Bruna vai me dar a resposta que eu preciso, né? Tem. Eu vou falar algumas coisas e ela vai dizer faz isso, isso, isso. E às vezes é o contrário, é a própria pessoa que tem essas respostas, né? Exato. E ela precisa encontrar. Na verdade, a pessoa que tem as respostas, o que a gente ajuda é com Despertar, o né? despertar e fazendo isso através de perguntas. Tem coisas, obviamente, na terapia que são um pouco mais pragmáticas. Tem coisa que eu preciso dizer, você tem que procurar um psiquiatra. Sim. Você vai ter que fazer tal coisa porque é uma É questão um diagnóstico, não tem como mais fugir disso. urgente, exato, né? Aham. Porque ele tá na pressa, né? Ele quer logo resultado, né? Ele tá nessa lógica da Tá. pressa e do resultado. Então ele também traz essa lógica para dentro da terapia. E o que eu falo? Tempo Cronos, que é o seu lá do trabalho, Uhum. né? Da hora apressada, tá lá fora. Aqui é outro. O tempo emocional, ele não segue o tempo do relógio. Tá. Então não é que daqui uma hora, daqui um dia você vai ficar bem. Não dá para falar isso. O tempo emocional é outro. Tem gente que leva muito tempo, por exemplo, para entender que ela, por exemplo, está sendo assediada. Ela leva muito tempo para perceber. Então não Sim. tem como eu dizer daqui 5 dias. É um processo que você tá no meio aí e precisa concluir, né? Exato. Mesmo que para mim fique claro algumas coisas, eu tô do lado de fora. Ela precisa gerar um insight nela mesma. Tá. Então, é claro que a gente vai trabalhando para que isso aconteça, mas o tempo psíquico ele é outro. O papo está muito interessante. Você está me linkando essas informações junto a um pensamento, mas antes de colocar esse pensamento fazendo uma pergunta, eu vou contar uma história rápida. Imagine você pegar um voo, sair do teu país. Você já sai com um problema crônico sem saber que tem. Você descobre depois que o teu coração está obstruído em 100%. Você descobre depois que você viajou já infartado. De 60% que você necessita do batimento do teu coração, apenas 10% está sendo sustentado. Você é obrigado a se internar às pressas e para você nada aconteceu. Você se sente um homem de aço, né? Uma pessoa de aço. E você está simplesmente com. Você não teve formigamento na mão, você não teve nenhum sintoma de todos aqueles que todo mundo fala que é pré ou infarto, mas você teve só uma dorzinha no osso e imagina que é uma distensão muscular, alguma coisa assim. E aí, quando alguém chega e fala, suas enzimas, que é para estar em 35, sua troponina está em 340, e vamos tirar sangue de novo, e aí vem 378, quase 380, e a pessoa olha para você e fala, você não é para estar vivo? E aí você começa a repensar a tua vida. A pergunta que eu te faço, essa pessoa foi um milagre ou ela já estava preparada para passar por tudo aquilo? Ela se preparou uma vida toda para passar por tudo aquilo inconscientemente? É uma pergunta complexa, eu sei. Bem Foda. complexo, né? Mas é uma pergunta que, falando assim, eu posso ter pego de desprevenido, mas psicologicamente, vamos falar em psicologicamente, vamos falar emocionalmente. Qual a visão de uma situação como essa? Ou você nunca vivenciou isso, não tem como opinar, ou teria alguma coisa a falar sobre isso? A situação tem muitas camadas, mas uma coisa que chama a atenção na história é a seguinte: é uma pessoa muito distanciada de si mesma. O distanciamento está grande, ao ponto dela passar uma vida inteira sem perceber nenhum, porque tem sinais. Tem sinais físicos, tem sinais. Zero sinais percebidos. Nessa situação não tem, tá? Zero. Zero. Porque nós estamos aqui ainda no campo Vamos lá. hipotético, Vamos né? no campo hipotético de Sim. que não teve nenhum sinal. Tá? Não, zero. Porque essa pessoa vamos dizer assim, um mamute não. Um mamute eu acho que vai ficar meio ofensivo, né? Mas vamos imaginar que é um leãozão que acha que consegue dominar consegue. tudo, consegue resolver tudo, consegue tomar conta de todo mundo. E morte? O que é morte? Morrer? Eu não vou morrer? Não dá tempo. Não dá tempo de morrer. Tô atrasado. Não dá. Sim. Entendeu? Mas imagine que não houve nenhum sinal. O sinal foi, isso aqui eu já sinto no dia a dia, uma distensãozinha muscular. Pai, vamos na montanha russa? Vamos. E aí você sai e você começa a entender que tem alguma coisa diferente acontecendo naquele momento, coisa que você nunca percebeu. E aí você continua insistindo, distensão muscular. Vamos dar uma olhadinha nessa distensão muscular. E aí você começa a se perguntar o que houve. De fato, de tudo isso que eu acabei de dizer, hipoteticamente que aconteceu, o que houve? Milagre? Força dessa pessoa? Ceticismo?
Porque muitas vezes o ceticismo gera situações que irreparáveis, né? Sim. E essa pessoa não se deparou com uma situação como A essa, expectativa não era mas essa. ela sabia de uma coisa. Ela sabia que ela poderia conversar em particular, cerrando os olhos, com aquele que ela sempre confiou, que é o seu Criador. E essa pessoa só fez uma pergunta: se tudo isso que está acontecendo é verdadeiro, por causa do ceticismo dela, eu saberei entender, a pessoa disse, e só me mostre um sinal. Nunca tive nenhum sinal, nunca pedi isso na minha vida, só me mostre um sinal. E não contou para ninguém dentro daquela sala, nem para a esposa, nem para filho, nem para ninguém que estava naquela sala. E ficou quietinho. Em menos de 3 minutos, o telefone toca. E uma amiga só usou uma expressão chula, mas eu vou falar aqui. Seu bunda mole, faça o exame de cateterização. Porque é através dele que vai detectar como é que está o teu coração, como é que está as tuas veias. E a outra pessoa ficou quieta, que ela ficou estarrecida sem entender. Sem entender não, estava entendendo muito bem, mas nunca tinha acontecido isso com ela. Desligou o telefone, a primeira coisa que ele olhou para a esposa e disse para a esposa: eu perguntei para você se eu faria ou não faria o cateterismo, porque eu não acredito em nada disso. Você disse, não me coloque essa responsabilidade, porque eu também nunca passei por isso. E começou a chorar. Ela, esposa. E aí você olha para ela e fala, não, eu sei, eu vou fazer. Fique tranquilo que eu já decidi. Não, já me ajudaram a decidir. O meu Criador me ajudou a decidir. Eu vou fazer. Porque na minha cabeça, isso foi um milagre. Porque essa pessoa já estava condenada à morte. Ela simplesmente, a vontade de viver, de terminar de criar o filho, de querer levar avante os seus projetos, continuar construindo todo um legado, era mais forte. E aí, essa pessoa entendeu que a mudança só acontece quando ela quer, quando ela percebe aonde estão os erros. Essa pessoa sou eu. Eu vivi isso. Tudo isso que eu acabei de falar. Então, quando você fala de uma dor de dente, e que a dor de dente atrapalha o seu raciocínio lógico, é verdade. Como metáfora, a minha dor não era uma dor de dente. A minha dor era uma dor pior. Era uma dor de cegueira. De, às vezes, não enxergar que eu poderia continuar o meu legado. Sim, mas eu precisava cuidar de mim. E eu só entendi isso depois que o médico falou para mim para eu decidir. Eu teria que decidir. Não era minha esposa que tinha que decidir. Mas a única pessoa que me ajudou a decidir foi o meu Criador. O que me deu vida. Aquele que queria que eu continuasse nesse legado. Porque eu tenho 4 filhos. 3 para mim estão criados. Mas eu tenho um de 12 anos que eu preciso continuar mostrando como é o caminho, como que é a vida. E eu assisti minha cirurgia, 4 stents que eu tenho no coração. Eu trouxe o coraçãozinho ali, ó, que ali aponta aonde foi travado, 100% obstruído. Meu coração estava 100% obstruído. E a parte de trás já não estava batendo. Só a parte da frente estava batendo. E o médico, depois da cirurgia, falou, eu não queria alertar. Eu falei sobre sangue, doação, falei, mas agora eu posso dizer, você foi um milagre. E eu entendo que o meu Criador tem dedo nisso. Eu sou cético? Sim. Continuo cético? Sim. Mas em porcarias. Cético em não querer acreditar que para experimentar uma droga é necessário. Para você conhecer uma droga, saber se é bom ou ruim, você precisa experimentar. Eu sou cético, eu não acredito nisso. Mas eu não sou cético no sopro divino, eu não sou cético na Santíssima Trindade. Quando tem podcast que vai falar sobre ciência, que vai falar sobre educação, não tem como você deixar de lado ou fazer links ao nosso Criador. Então, tudo que a ciência nos oferece, na minha visão hoje, tem dedo da criação, do nosso Criador. É muito legal quando você orienta alguém, quando você fala com alguém, que dá conselhos para alguém, como é a tua profissão. Mas é legal quando você escreve um livro que você cita e dá crédito ao Criador. Ou a pessoas que estiveram nesse plano terreno e que foram inspiradas por ele, que receberam o dom do Espírito Santo e escreveram livros na Bíblia com citações maravilhosas. Então, quando eu fiz aquela pergunta para você, eu queria falar um pouco do que aconteceu comigo. E eu sei que você acredita que houve um milagre, mas maior do que esse milagre é a trava dos olhos quando cai, quando você enxerga isso. Bom,
até agradeço essa exposição que você trouxe aqui, muito bonita e muito tocante, que mostra como estar certo de si mesmo pode ser perigoso. Que bom que chegou esse momento e houve ali um fenômeno espiritual, né, de uma experiência que te fez acreditar que a venda cai, né? E você olha e fala, ele está acompanhado, ele esteve comigo até esse momento, falou comigo. Mas ele também te mostrou o quanto a sua venda estava pesada, escura, e era de... O processo da psicoterapia, ele é, sim, tirar as... A gente se acostuma com elas. A gente acredita que é aquela forma que a gente vê a correta, é a verdadeira, é a verdade. A gente não questiona. Só quando ela cai. Daí, quando ela cai, a gente fica, "Puxa vida, olha o peso que foi carregar essas vendas. Olha só que difícil, olha só." E aí a gente vai fazendo aquele movimento, né, de olhar para trás. Esse é um caso de, se fosse um caso de um paciente que chegou no limite. Diria se fosse um, né, grave, no limite, processo difícil. Me parece que você teve uma experiência, na verdade, muito além do só um site de terapia. Na verdade, foi uma experiência muito maior, divina, e que por isso que a venda até cai rápido. Né? Você percebe, quando é na terapia, essas vendas, esse cair das vendas é um movimento um pouco mais devagar, então o seu não. Foi um processo radical, e a vida, ela traz isso. Ela traz isso, sim. Mas, Bruninho, eu acho que demorou tanto. Eu tenho quase 60 anos, Bruninha. Ó, Olha, desculpa eu falar Bruninho, né? Porque eu tô pegando, eu tô me sentindo íntimo aqui, ó. Tá entendendo? Mas eu acho que talvez para o nosso criador não, né? sim, O tempo dele é diferente do nosso tempo, né? exato. Isso, quando eu falei de sorte, Sim, eu falei, foi sorte no sentido do teu corpo, do teu coração, sim. tudo que é aguentado até esse momento. Poderia não ter sido assim, talvez se sentir sorte. Mas às vezes demora. Veja, a cegueira, a nossa falta de percepção, consciência de nós mesmos, da nossa onipotência, ela é séria. Sim. Ela é séria. E você trouxe um ponto que eu achei bem importante, que a dor de dente, né, usando o exemplo, ela é capaz de alterar uma decisão nossa, ela é capaz. Mas um pensamento, uma ideia, ela é muito mais forte do que uma dor de dente, e ela é capaz de coisas maiores. Sim. Então, em seu ceticismo, né, que você colocou assim, ele foi extremamente avassalador, ao ponto de ter chegado até, entende? Às vezes as pessoas acham que é só sintoma físico. Tem sintomas psicológicos, né, questões emocionais que são tão complexas que elas doem mais do que se você tivesse no campo perto. E é isso que às vezes é difícil, as pessoas às vezes focam muito no corpo, somente no óbvio, o corpo ele mostra. Mas às vezes um pensamento, uma crença, uma ideia, uma cegueira, uma negação, ela é capaz de coisas complicadíssimas, a níveis complicadíssimos. Acho que a sua experiência é emblemática para mostrar não só o quanto você negligenciou a sua própria saúde, né? Nesse tempo todo, colocando num lugar muito mais, não é nada, Outras prioridades, outras né? prioridades, mas essa ideia que você traz do ceticismo, dessa cegueira, acho que essa foi a verdadeira cura. Seu coração foi curado, né? Como você mostra, mas a maior cura foi a cura das vendas que caíram, desse olhar que mudou para você, de você consigo mesmo, de você para o mundo, de você para os valores, de você para Deus, como você contou, de você para tudo. É uma transformação. Aí ela é um filme, né? De filme é poderosa, assim, quando chega esse momento. Então, isso é uma coisa difícil de explicar, né? Quando a gente fala, olha, o poder do pensamento. Uhum. Não no sentido desse O positivismo, positivismo, né? não, mas assim, quando você tem uma ideia, quando você acha algumas coisas, quando você acha que você é ruim em alguma coisa, isso é poderoso. Sim. Quando você acha que não consegue alguma coisa, ou quando você acha que já está tudo acabado, não é pouca coisa. Então, se fosse por uma comparação, uma dor de dente seria melhor do que, às vezes, esses pensamentos. E isso toma uma dimensão de uma vida. Pode tomar a dimensão de uma vida É o inteira. que você falou também, né? Tem horas que às vezes a dor, na hora que você percebe, opa, é comigo. Uhum. A pessoa às vezes não vai pelos conselhos, não vai Exato. mas vai pela dor, né? Vai pela dor. Consegue enxergar pela dor. É. Quando eu saí de lá do hospital, muda-se
né? Buscando mais academia, Sim. A visão de buscando mundo é outra. É outra, outra visão, desacelerar um pouco mais, focar na educação que eu gosto, do mundo da educação, me tinha me afastado um pouco. Tenho prioridade, sim, porque eu tenho pessoas como o Edson e outras pessoas que estão conosco há tantos anos e que eu me sinto na responsabilidade de mostrar algumas ferramentas e fazer com que eles cresçam também. Isso eu tenho isso, chama-se, vou usar a palavra carinho, tá? Sim. Então, esse tipo de coisa eu não vou abrir mão de continuar fazendo, mas aquela ânsia que nem eu tinha antes, vamos apagar 10 incêndios, vamos. Tanto é que eu estou com um atestado aí de 3 meses de afastamento. Eu não estou nos 3 meses de afastamento, Sim. mas também não estou que nem Sim. louco naquelas reuniões, Aham. tal. Estou aqui mais tranquilo e delegando, e mostrando para as pessoas, olha, você faz isso, fulano, você faz aquilo. Mas veio algo positivo. Aquela trava que a gente tira, a gente começa a enxergar. Pera lá, eu não sou mais um menino. Tem uma hora que você tem que sossegar o facho, né? Se bem que eu acredito também, Bruninha, você tem cara de Bruninha, mas vamos lá. Eu acredito que o homem, quando ele para de trabalhar, quando ele para de produzir, ele morre. Morrer não é só parar de respirar. Então, por isso que muitas vezes eu não paro com os meus programas, eu simplesmente deixei de ser mais acelerado, entendeu? Só isso. Mas, Integrar a Só saúde entendi. nessas isso não é. prioridades, né? E não é só isso. É, Na verdade, fazer prioridades, eu sei que Uhum. parece uma coisa, prioriza. Sim. As pessoas falam, por que você não prioriza? É dificílimo. Porque priorizando algumas coisas, você abre mão de outras. E você não tem certeza É. ao certo se está fazendo certo em priorizar algumas e não outras. Por isso que é tão difícil para as pessoas priorizarem, né? Não é tão simples isso que você está fazendo de dizer sim. isso aqui sim, isso aqui não, isso eu vou delegar. Uhum. Não é? Parece assim, olhar, não, aqui você é só delegar. Às vezes a gente escuta, por que você não delega? Porque você tem que ficar num lugar em que você tem que acreditar que o outro vai fazer. Tem que ter o outro confiança. Que você, exatamente. Essa coisa é verdade. Bom, né? Esse movimento de se cuidar. Mudança de rota, né? É uma mudança de rota. E assim, fechando até que você falou, o trabalho nesse momento não é que você larga ele, mas ele tem um outro sentido. E não é mais o de produção máquina. Ele é prazer, ele é desafios, claro, né? Mas ele é prazer, ele é realização. Tem outras coisas. O duro é quando o paciente ou a pessoa, ela trabalha só por produzir. Ela nem sabe, na verdade, para onde está indo, para que produz tanto. Uhum. Então, essa pergunta, eu sempre falo, quando vem a pergunta, mas por quê? Eu faço, mas por que eu trabalhei tanto? Mas por que eu fiz tanto? Para onde? Entende? É diferente agora que você diz, não, mas eu faço porque eu gosto, porque eu quero ensinar, porque eu Sim. quero que os outros aprendam. Aí tem sentido, aí muda. A Antes, perspectiva é outra. antes do arrependimento, né, Bruno? Porque daí Antes é do aquilo que a gente estava falando antes. Não tem como correr atrás do tempo, né? Buscar o tempo de volta. O Edson é uma figura aqui que às vezes eu até falo, eu converso com Edson, falo, Edson, busque bastante conhecimento. Eu preciso muito de você porque você é fôlego jovem, falo para ele. E aí, mas não deixa de investir em você. Isso eu falo muito, por quê? Porque a gente começa a se ver no espelho, né? Sim. Eu acho que a gente nunca teve numa sintonia tão grande como agora. Eu acho que talvez ele pegou uma fase muito legal. Se nós tivéssemos antigamente, há um tempo atrás, talvez nós não tivéssemos nesse patamar. E aí você começa a orientar também os jovens a fazer o que eles gostam, a buscar. Tem muitos que não buscam, eles querem uma qualidade de vida sem produzir a vida. Sem construir a vida. Como é que você quer uma qualidade de vida se você não construiu uma vida? Porém, com discernimento, né, com cautela, fazendo o que gosta, não esquecer que a sociedade cobra títulos. Infelizmente, cobram, porque tem muitas pessoas aí que às vezes não têm título, têm conhecimento, dá 10-0 em quem tem título. Sim. Porém, não é por causa disso que eu vou usar essa fala para me eximir, para eu. Não precisa. É necessário, sim. Sim. Quando você me disse que fez um mestrado, eu disse para você, poxa, parece que muda a nossa cabeça. É verdade. Você sai de uma visão de 5º ano para uma visão. É sério. Você sai de uma visão de 5º ano para uma visão de 6º ano. Você sai de uma visão de ensino fundamental para uma visão de ensino médio. Você sai de ensino médio para graduação.
E não é diferente quando você faz um mestrado, porque ali você não está fazendo apenas mais uma graduação, Sim. né? E uma coisa importante que você falou, que até me lembrou, até trazendo essa ideia do mestrado, como sempre, né, alunos costumam ser arrogantes, eu era muito. E eu lembro de um conselho que o meu orientador me deu, aliás, um psicanalista, assim, referência no país. Eu falava, nossa, mas as pessoas se deixam ser manipuladas, que mentes fracas, como que as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas, né? E fica esse discurso. Ele falou, Bruna, você não tá achando que essas pessoas são burras, né? Não, porque se você estiver subestimando elas, a gente vai ter um problema. Nunca subestime ninguém. Como assim? A pessoa se deixou levar. Não subestima ninguém. A gente tem que começar esse trabalho você não subestimando ninguém e você se colocando num lugar em que você também é manipulada e persuadida. Vocês sabem? Aí ali acabou comigo. E aí esse foi o grande salto que eu tive da graduação pro mestrado, né? Que você está dizendo que é assim, mais do que só escrever um mestrado. É assim, baixa a bola. É um grande baixa a bola. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa neste céu entre, né, que você não sabe. Eu vou ver, vai dizer. E assim, Bruna, mais humildade, e é um pouco isso, é assim, a gente não sabe nada. O mestrado é uma forma da gente tentar ali algumas coisas, mas eu nunca vou me esquecer, porque hoje, né, quando a gente olha, não só aqui na clínica, poxa, mas você não viu, você tem inteligência, você não percebeu que você não estava mal, essas coisas, né? Não, às vezes não percebe, por isso que precisa do psicólogo. Por isso que precisa do profissional que diz assim, olha, eu vou te ajudar. Ou Sim. médico, determinadas áreas. Porque nós não sabemos tudo, nós não temos consciência de tudo, Uhum. nós não temos esse saber de nós mesmos o tempo todo às claras. Eu preciso de ajuda. Sim. Né? Inclusive, o profissional ativo, ele também precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda. Inclusive, falando nisso, você tem um projeto aí, né, de mentoria de psicólogos. Isso. E eu quero saber como é que funciona isso antes da gente encerrar. Porque eu tenho mais 34 perguntas. 34? Sempre tem 35, 36, mais. Mas não vai dar tempo para... Mas, viu, Edson? Legal o seu comentário e você já partir para esse tema. Uhum. Mas eu preciso fazer um parênteses sobre o que você falou. Rapidinho. Tá bom. Você acabou de dizer que você levou um tapa com luva de película do seu orientador. Levei. E que você abriu os olhos e percebeu, pera lá, você se situou. Uhum. Mas isso foi maravilhoso, não pelo que você acabou de dizer. Eu vou falar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos inscritos, né, pessoal que está nos assistindo. Sim. Que nos bastidores é muito legal quando você vê uma outra psicóloga, psicanalista, né? E também nós temos aqui o irmão da Bruna, que também ele é teólogo, formado em sim, mas olha só que legal, porque isso tem que ser isso tem que ser divulgado, porque da mesma forma que você falou com carinho do seu orientador, olha só que conquista você tem, que eu não sei se você já percebeu, acredito que sim, que você tem na tua família pessoas que te veneram, que gostam de você. A tua cunhada, que eu acabei de saber que é tua cunhada, ela disse, nossa, ela é ótima, nossa, eu me espelho nela, entendeu? Olha só, parece que é confete, né? Confete, vou voltar aqui mais vezes. Não, não é. É o que a gente enxerga, e eu preciso falar isso. O que abriu teus olhos faz transparecer. Você começa a ser reluzente, as pessoas te enxergam como espelho. Elas conseguem enxergar em você aquilo que você propaga, entendeu? Então, eu acho que não sei se você já percebeu isso, acredito que sim, mas seja o seu legado, seja a sua resposta para aquele... mestre que um dia chegou e falou assim, ó, baixa a bola aí, menina. E agora você está conseguindo conquistar os outros através do entendimento que você teve. Eu não sei se você consegue me entender. Eu entendi, entendeu? Eu agradeço até esse retorno. De fato... Eu precisava fazer isso. Desculpa, não, imagina. Para mim foi bom, é um quente no nosso coração, um quentinho no coração. Porque às vezes a gente acha que não tem essa influência para além só de ser psicólogo. Você viu eles tietando ou não percebeu? Você percebeu ou não? Ou eles já fazem isso e vocês estão acostumados? Meu irmão e eu, nós somos muito... Mas é duro falar que é a mulher, é o filho, né? Porque é normal. Mas pra mim não é. Pra mim, santo de casa não faz milagre. Isso também. Você tá entendendo?
E aí você vê alguém fazendo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tô falando isso porque é o que a gente vivencia, entendeu? E aí quando você vê um negócio como esse, vê uma cena como essa, tem que ser propagada, tem que ser falada, entendeu? Ah, eu agradeço Eu que agradeço. isso, você- até porque a gente não Imagina. acredita, né? Às vezes a gente fica, não, irmão, é Ah, estão nada, ali né? puxando o Não saco, é, né? não Vocês adianta. querem alguma coisa, Querem né? alguma Quer a coisa, chave do quer. carro? Toma aqui. Entendeu? Então, mas eu fico feliz e sim, você falou uma coisa que é verdade, o tapa, né, na luva de pelica, me transformou e vem me transformando e é sempre a ter esta humildade, não que eu me intitule uma pessoa humilde, mas sempre pensar assim, Bruna, Pé no chão, pé né? no chão, psicologia, a mente humana é muito complexa, eu tô dentro de todos os atravessamentos. Né? Então, eu acho que é ter esse olhar um pouco mais humilde, né, em relação às coisas que nos acontecem. E entender a nossa vulnerabilidade, que eu acredito muito nisso. Sou vulnerável, somos vulneráveis. E a gente precisa de ajuda, sempre de ajuda, uns dos outros, seja com um conselho, seja com uma conversa. Uhum. Precisamos. E é se colocar sempre nesse lugar e nunca o lugar da arrogância, o lugar de achar que sabe. Sim. Não, os atravessamentos também, mas eu agradeço o feedback de verdade, é um quentinho no coração isso. É verdade, né? Se fosse mentira, ele nem ia abrir a Ah, boca. com certeza. E eu quero saber desse projeto aí de Ah, mentoria, né? Como que funciona? Perfeito. Bom, é um projeto, tem um ano mais ou menos, né, que eu montei com uma colega, de mentorar psicólogos que são recém-formados, formados até mais ou menos 5 anos, porque a gente, isso com base na nossa própria formação, Tá. de que a gente sai da faculdade, no início da nossa conversa, né? Isso, procurando os caminhos. E agora E eu faço o agora, quê? que eu faço? Desde não sei emitir um recibo para o paciente, Tá. a não sei o que fazer na anamnese, igual a gente conversou, o que eu devo ler, que artigo é de alto impacto, que não é, como fazer uma boa análise clínica, como conduzir um caso, como criar um objetivo certo para cada caso. A gente viu aí que a formação, de forma geral, ela às vezes ou peca nisso, ou às vezes acaba que o aluno sai da faculdade, fica muito nervoso, perde um pouco. Uhum. Então, a mentoria é pegar na mão do psicólogo e falar assim, eu vou com você. Tá. Então, não é necessariamente só ficar estudando, porque esse aluno, ele já estudou muito. Ele está estudando, ele vai continuar estudando. Mas tem algumas coisas que a gente só aprende quando alguém pega na nossa mão. Uhum. Então, eu e minha amiga, a gente pensou assim, vamos fazer uma mentoria para esses alunos e dizer assim, olha, a gente levou 10 anos para aprender uma coisa. É os atalhos, os Na caminhos, as mentoria, ferramentas, exato, você né? não precisa passar. Claro que tem coisa que você vai ter que passar, Sim. mas se eu tivesse tido lá atrás, muita coisa eu não precisava ter Uhum. passado. Sim. E, Sim. né, se eu tivesse um mentor lá atrás e falasse, Bruna, não vai por aqui, vai por aqui, não teria perdido tempo, teria talvez ido mais rápido em alguns Sim. projetos. Então a minha ideia é falar assim, ó, você não precisa gastar esse tempo todo. A gente vai ensinar o que a gente aprendeu, Tá. o que dá certo, o que vem dando certo, e colado aqui com você. Uhum. Então a mentoria é um trabalho que me dá muito, mexe com um lugar muito especial, porque eu tive isso, e essa minha amiga também, depois da nossa formação, e é legal ver que você endossa também a identidade desse profissional, Sim. que fica às vezes perdido no meio de tanta coisa mal feita, de tanta falácia. Você acaba compartilhando as suas próprias experiências, né? Exato, exatamente. Fora as experiências. Então a gente vai ajudar num caso, como olhar o caso. Porque no fim é fazer esse psicólogo ser um psicólogo muito bom. Uhum. E não. É o que a gente estava falando no último episódio, né, João? Uhum. Que profissional, às vezes ele escolhe a profissão por aquilo que se paga Sim. naquela profissão. E de repente, se ele for um bom profissional naquilo, ele pode fazer o trabalho que for, que ele vai ser recompensado por isso. Vai. E às vezes o mercado tem essa carência. Tem. Tem muitos profissionais, né? Tá saturado de uma certa área, mas o que falta são as referências, né? Exatamente. E na nossa área, você tem que ser muito bom. Sim. É. Porque aquilo que você disse no início, é uma pessoa Uhum. que tá ali, querendo ou não, tem uma certa influência em algumas coisas que você fala e que você pondera. E a gente acredita que tem que ser bom. O psicólogo tem que ser bom. Não dá pra ser mais ou menos. E qual que é o formato? Ele é à distância? É presencial? Você vai até o local? A pessoa vai até você? Como que é o funcionamento aí da mentoria? Por enquanto é só no online, Ah, né? Então a gente tem alguns encontros semanais. tá. A gente disponibiliza material, a gente disponibiliza tudo, né? Uhum. Todo o material necessário, até coisas que a faculdade não oferece, a gente oferece. Ah, é tipo via videoconferência. Videoconferência, Ah, isso, tá. exatamente. Uhum. Videoconferência. Certo.
E, bom, tem atividades, tem uma série de coisas, mas a ideia é tudo videoconferência por enquanto. Se você precisar fazer alguma coisa ao vivo e a cores, tá aí o nosso auditório aí. Ah, Pode eu contar com a agradeço, gente. eu Entendeu? agradeço. Pode contar com Evolução, com o Centro Tecnológico. Perfeito. Quer Falou, juntar tá todos aqui. os seus Eu mentorados acho aí? uma boa ideia, né? Depois ali, Junto. depois de um tempo, vamos juntar todo mundo. Sim, E isso. porque o presencial ainda é Você tem um data show aqui, tem O olho no sala olho, de né? olho arte. no olho. Ah, Só diz o dia, o horário, né? A gente Sim. deixa reservado. Claro, mas eu agradeço muito isso, muito de Bom, verdade. essas 34 perguntas aqui eu vou deixar para um outro episódio, um outro Perfeito. encontro que a gente possa ter aqui. Foi muito legal ter você, mas eu vou deixar um espaço para você fazer as suas considerações finais, falar aquilo que você quiser. De repente tem alguma pergunta que a gente não fez, você se preparou aí, deixou anotado, ó, isso eu preciso falar, e acabou que a gente Mas deixou também, passar batido, de né? novo, eu acho que você está mentindo muito. Você fala que toda vez que Eu tô vê um mentindo? convidado fala, é assunto para a próxima, para próxima. Só quem veio aqui próximo foi a Elisa. Não, mas Eu tô brincando, esse aqui é só para Tem que ter próximo de é verdade. só a para gente tem uma descontrair. lista ali de Não, pessoas que pior nós vamos que trazer. tem vários aí que a gente traz mesmo. Imagino. E o problema é que a gente tem que encaixar, né? É, Esse pessoal. Que agora tá aumentando Sim. mais ainda. Mas você é uma pessoa que fica Com aí no nosso, certeza. né, vai virar nosso agora radar aí. figurinha, como que é que você fala? Bem repetida. Figurinha carimbada? Carimba- É. Repetida. Ah, eu me sinto Entendeu? lisonjeada com esse. Se assim for, com certeza. Eu gostei muito da Mas conversa. aquele negócio que nós falamos de trazer os três, trazer a Elisa, Isso. o Uma Thomas próxima aí, Sim. né? e a Bruna. Bruna ou Bruninha? Como que você acha? Mas tem que trazer alguém que discorda deles, né? Que senão daí fica fácil. Colocar um demais, né? contraponto? É. Vamos colocar o Padre Quevedo. Ixi, Brincadeira, não. Então, é isso. Fica à vontade aí para você falar o que você quiser. Depois eu vou te deixar um espaço para falar suas redes sociais, como que as pessoas te encontram, se quiser passar por você ou quiser uma mentoria, tá? Mas antes, eu quero deixar um espaço aí para você. Perfeito. Olha pra cá, né? Isso, pode olhar para essa câmera aqui. Bom, o meu recado para você é o seguinte: não precisa se desgastar tanto, você não precisa sofrer tanto. Existe um caminho em que é possível viver uma vida melhor, com mais paz, com menos sofrimento, com mais sentido, mais significado. Você não precisa chegar até o limite, porque quando você chegar nesse limite, muita coisa você perde no caminho. Eventualmente um casamento, as relações com os familiares, no trabalho, muita coisa é perdida. Não precisa ser assim. Então, o meu convite é: procure um psicólogo, conversa com ele e coloque o que é que está te afligindo. O que que tá, às vezes não é nada muito grande, mas é uma angústia que não passa, um sono que tá ruim, você dorme, não descansa, desde sintomas físicos que você vê que não tá bom, até mesmo os mais emocionais, né? Uma irritabilidade que não passa, uma tristeza. Começa assim, geralmente, eu poderia fazer uma lista enorme aqui, mas mais ou menos esse. Busque ajuda. É possível mudar a rota, é possível a gente pensar em estratégias mais eficazes de você se relacionar com pessoas, de você tomar decisões no trabalho, de você se relacionar melhor com seus filhos, porque isso traz também consequências positivas para você. Você se relacionar melhor com seu filho é bom para você como pai, como mãe, o vínculo aumenta, a gratificação aumenta, o amor aumenta e por aí vai. Então é um cuidado. Você precisa ter, não seja levado por essa narrativa que a gente é inundado, né? Atravessado de que você só tem que produzir, você só é bom quando produz, só é valorizado quando produz. Não, você não é uma máquina, né? Você é um ser humano, um ser de sentido, simbólico, e que tem um universo muito mais complexo aí que a gente precisa explorar e que dá para ser explorado. Muito bom. Eu quero te agradecer, Bruna, mais uma vez aí por Obrigada. nos atender tão prontamente. Foi um papo muito interessante, muito legal. E eu tenho Obrigada. certeza que quem esteve conosco aqui até agora está absorvendo aí, né, um conteúdo de muita qualidade. Às vezes a gente fica rolando feed, vendo tanta coisa na internet que agrega muito pouco. No final do dia, você não sabe nem o que você viu, né? Então, quero aproveitar de fazer o convite, tá? Se inscreva no nosso canal, porque sempre nós vamos trazer pessoas interessantes. Então, muito obrigado. Aproveita para deixar suas redes sociais, porque eu tenho certeza que as pessoas querem te conhecer ainda mais. Perfeito. Bom, meu Instagram é @brunabalan. Então, eu tô ativa nessa rede social, já no LinkedIn. Tá. Depois eu passo para vocês. E o telefone é 11 963 83 2350, caso você queira
a cair para uma conversa. Nem falo terapia, vamos uma conversa, né? Uhum. Sim, sim. Para entender melhor, não dá para explicar, obviamente, tudo aqui, mas eu tô aí à disposição. E já fica aqui o pré-convite para um outro momento, a gente tá junto. O João já deu a ideia aí de nós trazermos todo mundo, né? Realmente. Só lembrando Legal. que esse é o mês das mulheres, então Sim. todos os nossos episódios durante todos esses meses foram com mulheres, né? Não, Então a durante gente o quer mês de março. homenagear todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. No Muito mês de obrigada. março, todos os episódios nós trouxemos convidadas, né? E vai agregar, e também Sim. é uma homenagem singela a elas, a Valorizar todas esse dia, elas, que né? é importante. Nada melhor do que criar um espaço para as mulheres poderem falar. Sim, sim. Inclusive, depois, Bruno, você vai lá no primeiro episódio do mês de março, que nós entrevistamos Melissa Quevedo. No final tem uma música, tem uma canção homenageando todas as mulheres. Assista o final, Vou assistir. entendeu? A letra, a composição da música é minha. Além de tudo, composição. É. Eu gosto de Mas, compor. Então é isso. Muito obrigado você que esteve conosco até aqui nesse episódio. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua ideia, quem que você, de repente, qual é o assunto que você quer que a gente fale aqui. A gente vai fazer de tudo para falar sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.